Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Na quinta-feira, dia 1º, fez 20 anos dos primeiros casamentos gays que aconteceram lá na Holanda. Vamos contar essa história aqui hoje. Vamos ver se a gente tem muito para comemorar, se a gente tem pouco para comemorar, ou se a gente não tem nada para comemorar. Quer dizer, alguma coisa a gente tem para comemorar, né? Afinal de contas. Bom, vamos lá. O casal gay formado por Gert Castell, Dolf Pasker, fez história ao protagonizar o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo legalmente reconhecido do mundo. E isso aconteceu lá na Holanda. Mais precisamente na Câmara Municipal de Amsterdã, capital holandesa. Foi a Holanda o primeiro país do mundo a aprovar a lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo. A Dinamarca já tinha até aprovado uma lei antes, mas era de parceria civil, então assim, tinham vários direitos, mas não era a mesma coisa, né? Casamento mesmo, com todos os direitos igualzinho ao casamento heterossexual, só na Holanda. Né? Foi o primeiro, isso em 2001. Bom, Gert e Dolf estiveram entre os 4 casais, foram 4 casais que fizeram uma cerimônia e 4 casais se casaram. Foram 3 casais masculinos e 1 casal feminino. Quem oficializou a cerimônia foi o prefeito de Amsterdã. Isso pouco depois da meia-noite, né? A lei foi aprovada e já emendou o negócio, no 1º de abril de 2001. Todos os 4 casamentos gays passaram pelo teste do tempo. Um dos maridos, infelizmente, Frank Walter Brudt, morreu de infarto em 2011, aos 55 anos. Todos os outros 3 ainda estão juntos lá. Aqueles que participaram recordaram com orgulho de como mudaram a história. E é verdade, um orgulho muito grande. Bom, abre aspas. Pessoas me disseram que a Holanda seria o primeiro e o último país a aprovar o casamento homossexual. O resto do mundo não seguirá vocês, contou Henk Krol, parlamentar que apoiou o projeto de lei quando ele foi aprovado pelo parlamento holandês em 2000. Bom, de lá para cá bastante coisa mudou, mas não tanto quanto a gente gostaria, né? O casamento entre 2 pessoas do mesmo sexo é legal apenas em 29 países. Quer dizer, aquilo que disseram ao parlamentar da Holanda quando eles estavam tentando aprovar o projeto de lei, não aconteceu, né? A Holanda não foi o último, foi o primeiro, mas não foi o último. Depois dele, 28 países aprovaram, mas a gente acha muito pouco ainda, né, gente? Todos têm que ter uma lei. A maioria desses 29 países fica na Europa Ocidental. Na Ásia, só o Estado Independente de Taiwan aprovou a medida. Na África, só a África do Sul permite. Todo o resto do continente não permite. Bom, 71 países continuam criminalizando esse tipo de ato. Muitos deles na Ásia. O progresso foi imenso, sem dúvida, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Eu não acho. Acho que o progresso foi... houve progresso, mas eu acho que não foi imenso nem que foi grande. Acho que foi pequeno, acho que 29 é muito pouco. Né? Bem, mesmo fora dos continentes asiático e africano, a oposição ao casamento homossexual continua veemente. Na Guatemala, por exemplo, os legisladores propuseram que seja definitivamente proibido. Já na Polônia, o presidente eleito fez dura campanha em que atacou deliberadamente os movimentos LGBTs, afirmando que eram mais perigosos que o comunismo. Qualquer semelhança, não é mera coincidência. Governos conservadores são assim mesmo. Bom, porém, sempre tem porém, 16 países europeus já aprovaram a lei. Depois da Holanda vieram Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, Suécia e Reino Unido. A Suíça está a caminho de se tornar o 17º. Falta pouquinho. Bem, fora da Europa, Estados Unidos, Canadá e Costa Rica aprovaram o casamento homossexual. Juntando-se a eles,
outros 5 países sul-americanos e a grande maioria dos estados do México. Porque o México não existe uma lei federal, né? A maioria dos estados aprova. São legislações separadas. Enquanto isso, na Oceania, Austrália e Nova Zelândia também aprovaram a medida. Em alguns casos, a legislação chegou por vias diferentes, né, como tribunais, leis e até referendos, como aconteceu na Irlanda. Aqui no Brasil foi via tribunal. No Brasil e nos Estados Unidos, né? A gente não tem uma lei específica, mas os nossos tribunais superiores determinaram que é inconstitucional proibir esses casamentos, né? E os cartórios são proibidos de recusar, né, que casais homossexuais se casem. Bom, apesar de não ter legalizado o casamento, países como Itália, Grécia ou República Tcheca permitem a união civil entre pessoas do mesmo sexo. É praticamente igual, gente, existe pouquíssima diferença, tá? Mas é claro, né, tem que ser tudo igualzinho, inclusive na nomenclatura. Na Holanda, realizaram-se 18 mil casamentos homoafetivos desde 2001. 53% deles eram mulheres. Interessante, né? A data foi celebrada pela Comissão Europeia, que pede que todos se sintam livres para serem quem são. Bom, como falei, né, eu acho muito pouco, 29 países são muito pouco, né, principalmente nesses 2 continentes aí, né, na Ásia e na África. Na África eu acho mais difícil, né, afinal de contas, a maioria dos países ali é bem complicado, são bem conservadores, né, ditaduras, enfim, muitos países islâmicos também. Na Ásia já é um pouquinho mais fácil, né? Porque o Japão já deu ali um primeiro passozinho, né? Via justiça, alguns casais entraram na justiça e a justiça já considerou que deveriam ser legalizados. Enfim, está num processo ali, é bem provável que o Japão daqui a alguns anos aprove. Mas ainda, como falei, né? É muito, muito, muito pouco. Mas é bacana a gente comemorar esse tipo de coisa. Eu lembro muito bem assim dessa data. Eu lembro muito bem, foi uma comemoração bacana, né? Isso na época saiu em todos os jornais, foi manchete, foi um alvoroço só. E não poderia deixar de ser diferente, né? A Dinamarca já tinha, como eu tinha falado, já tinha uma autorização de união civil que era muito parecida com o casamento desde 95. Então, assim, bem, né, já adiantado, mas foi a Dinamarca isso. E a Holanda depois que aprovou o casamento. Bom, e legal saber também que esses casais estão juntos até hoje. Infelizmente, um dos meninos ficou viúvo, né? Mas, assim, legal saber disso, né? Muito importante mesmo. Bom, meus queridos, aquele reforço para vocês se inscreverem no canal quem estiver chegando por aí agora, comentarem bastante, os comentários são ótimos e a gente precisa saber da opinião de vocês. Já deixe um joinha aí, por favor, que isso me ajuda muito. Compartilhem os vídeos, tá? E não se esqueçam que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Ok, gente? Era isso e até amanhã.